Ok, pessoal, chegando aí mais uma videoaula da nossa disciplina de Introdução à Tecnologia da Computação. O tema dessa videoaula é memórias, tá bom? Podemos tratar memória como memória principal ou memória secundária, isso é uma hierarquia de memórias, tudo bem? Então, aqui temos aqui do lado um vídeo aqui com a evolução aqui da memória RAM, né? Então temos desde do chip que era um circuito integrado até uma placa com alguns circuitos integrados. Aqui a memória SIM, se não me engano era SIM de 32 vias, SIM de 72 vias. Aqui já era a memória DIMM, tá? E aqui já é um formato da memória DDR, tá bom? Com uma evolução dela. Isso aqui é bastante utilizado em computadores 4004, 8086, até 286 tinha isso aqui. Os 286 também tinham memórias desse estilo aqui, nesse estilo aqui de 32 vias, os mais modernos, né? Os 386, isso aqui, pessoal, era questão assim, pente de memória disso aqui era 1 MB de memória, tá? No máximo 4 MB de memória RAM. Aqui, desse pente 72 vias, eu já vi até 64 ou 32, não, 32 MB no máximo que tinha. Acho que tinha de 64 MB, mas até 32 é o máximo que eu vi. Aí aqui nossa memória DIMM, tá? 256 MB, 512 MB. E as DDRs mais atuais hoje chegam aí a ter cada pente aí até 32 GB de memória RAM. Um único pente, tá? A memória RAM é parte do computador, né? A memória é parte do computador, né? Onde são armazenados os dados. Aqui tem uma lei de Parkinson que programas tendem a expandir a fim de preencher a memória disponível para contê-los. Então, quanto mais memória, mais programas você vai ter, tá bom? Processadores de 32 bits, que eram os processadores desde o 386 até o Pentium 4 ali, né? Podem endereçar memória equivalente até 2 elevado a 32, tá? Então, 32 bits. Isso equivale a 4 GB de memória RAM. Ou seja, essa é uma limitação. Você tinha lá o processador 386, lançado lá na década de 80, que ele poderia endereçar 4 GB de memória RAM. Aí você pensava assim, a memória que tinha lá era no máximo 1 MB, 2 MB de memória RAM. Tá? E até a célebre frase do Bill Gates, que dizia o seguinte, né? Quem é que precisa de mais do que 640 kilobytes de memória? Tá? Só um segundo aí. Quem é que precisa de mais de 640 kilobytes de memória? Porque o MS-DOS, sistema operacional da Microsoft, que ele tinha acabado de lançar, conseguia endereçar até 1 MB de memória e 340 MB era para o 340 kilobytes da memória, tá? Era para o MS-DOS e o restante 640 ficava para o usuário, tá? Então, ou seja, era 4 GB, um limite teórico que a máquina poderia utilizar, era muita coisa que acabou se ficando pouco hoje em dia, né? Hoje em dia, uma máquina comum tem 4 GB, uma máquina melhor daí vai ter 8, 16, por aí vai, tá? Processadores de 64 bits podem endereçar memória RAM de até 2 elevado a 64 bits, o que equivale até 16 zettabyte de memória RAM, tá? Então é muita, agora sim, é muita coisa. Agora vamos aguardar a evolução e verificar se esse limite aqui vai ser pouco no futuro, tá? A memória RAM é justamente Random Access Memory, memória de acesso randômico. Ela tem esse nome porque ela é uma memória aleatória, ela grava dados enquanto está em uso. Você desligou, acabou a energia dela, ela perde todos os dados, ela não consegue armazenar os dados não são persistentes na memória, por isso ela tem esse nome, tá? Passou por uma evolução da mesma maneira que processadores, tá? O processador evoluiu muito, da mesma linha evoluiu também a memória. Essa imagem você vai ver uma placa de memória SIM 30 vias de 256 KB de capacidade de armazenamento, tá? Foi muito utilizado em placas-mãe com processador 286, 386 e 486.
Então, não tinha nenhum mega de memória aqui. A memória RAM, sim, 30 vias, recebeu esse nome por possuir 30 contatos. E por sim ser acrônimo de Single Inline Memory Module. Ok? Era um acrônimo dela. O upgrade na atualização foi as memórias SIM de 72 vias, que era bem parecido também com a SIM 30 vias, só que é um pouquinho maior, né? Então algumas placas-mães teve um período de transição. É interessante perceber algumas placas-mães que tinham um slot para memória SIM 30 vias e também para slot para memória SIM de 72 vias. Eu cheguei a ver uma placa que tinha o slot para SIM 30 vias, SIM 72 e também o slot para a memória DIMM, que a gente vai ver logo a seguir. Tá? É análogo, né? A memória é uma evolução, então ela armazenava a partir de 4 MB e poderia ter sido utilizado em placas-mãe com processadores Pentium MMX. Então essa memória foi bastante utilizada também, tá? Foi utilizada para Pentium MMX, Pentium Pro, K5, K6, K6-2, tá? Então o K6-2500 foi um processador muito popular da AMD, tá bom? Chegava aí a 500 MHz de clock dele e tinha slots aí para esse tipo de memória SIM de 72 vias, tá? A memória SDRAM, tá? Synchronous Dynamic Random Access Memory, possuía 168 pinos e 2 chanfros. Então as memórias DDR convencionais possuem apenas um chanfro, né? Ela armazenava de 32 MB até 2 GB de dados. E as velocidades variavam aí, ó, olha só, de 66 MHz até 133 MHz. Pensar que hoje as memórias excedem aí 3 GHz, chegam facilmente em algumas aí 4,5 GHz. Né? É o pente aí com 132 vias. SDAN, tá bom? Também chamada memória DIMM. Memória DDR ou DIMM DDR, tá? Double Data Rate, foram introduzidas com um clock inicial de 200 MHz, então já tem uma evolução, era bem mais rápida. 184 pinos, apesar do tamanho ser bem similar com essa aqui, tamanho físico dele, mas o pino era mais estreito, então você acabava tendo mais pinos. A capacidade inicial era 250 MB, ó, aqui a capacidade inicial 32. E tinha capacidade até 64, tinha algumas versões ali, até 64 GB aí, 288 pinos. Memória DDR1, 2, 3, 4, DDR5 temos hoje também, né? DDR5 bastante utilizado aí mais em GPUs, placa de vídeo. Então as memórias elas consistem em uma quantidade de células, cada uma das quais pode armazenar uma informação. A célula é a menor unidade endereçável. Então a célula é onde você vai conseguir armazenar um determinado dado, tá bom? E ela é a menor unidade endereçável. Se o dado for menor do que a célula, então vai sobrar um espacinho ali naquela célula, mas você não consegue adicionar outro dado naquele espaço, tá bom? Isso também vale para o HD, tá bom? Se o dado é maior do que a célula, então ele é dividido aí, preenche aí a quantidade necessária de células. Cada célula tem um número, esse número é o seu endereço, tá? Pelos quais os programas podem se referir a ela. Geralmente esse endereço é 0x alguma coisa, um endereço, um valor hexadecimal. Se a memória tiver n células, ela é endereçada de 0 até n-1. Então, por exemplo, se tem 10 células, os endereços são de 0 até 10. Todas as células da memória possuem o mesmo número de bits, então ela é dividida de forma igual. E se uma célula consistir em k bits, ela pode conter quaisquer uma das 2 elevado a k diferentes combinações de bits. Aqui um exemplo, né, de como que é uma memória aqui de 96 bits. Né? Então o endereço de memória tem m bits, o número máximo de células endereçáveis é 2 elevado a m. Tá? Na figura, no quadrinho A, são necessários 4 bits para expressar os números de 0 a 11. Tá? 12 valores de 2 elevado a quarta. Então, 0 a 11 aqui, igual 2 elevado a quarta, dá 16, tá bom? A figura B e C
são necessários 3 bits para expressar os números, tá? Então aqui, ó, a gente pode contar aqui a quantidade, né, de quadradinho que temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Então você tem 8 aqui, 8 quadradinhos aqui, 8 bits. Aqui são 12 bits e aqui são 16 bits. Cada espacinho desse aqui é uma quantidade de bits, tá bom? E aqui também, né, são 12, né? Então tem 8 bits, né? E por 12 aqui, 8 vezes 12 dá 96, são os 96 bits. Então ele pode ser organizado dessa forma aqui, tá bom? Então com 12 espacinhos aqui. Aqui é organizado com 8 e aqui é organizado apenas com 6, mas todos aqui totalizam 96, tá bom? Hierarquia de memória, e aí como eu já comentei em algumas situações, né, com vocês, a memória que normalmente vem em menor quantidade, mas é a mais rápida, são os registradores, que estão associados, vêm junto lá com o processador. Aí tem também a memória cache. Cache tem memória cache L1, L2, L3, tá? L1 costuma ser a mais rápida, L2 intermediária, L3 maior quantidade, mas não tão rápida, muito mais rápida que a memória principal, mas geralmente dessa forma, tá? Uma piramidezinha. Você tem a memória principal, a memória RAM do computador, e a memória secundária, que é disco magnético de estado sólido, é aquela memória de massa, memória de armazenamento. E ainda temos a fita, disco óptico, pendrive, por aí vai, tá? Quanto mais perto aqui do topo da pirâmide, mais rápido e em menor quantidade. Quanto mais aqui na base, é mais lento, né? Mas em maior quantidade, e isso em relação ao preço, tá? O registrador é muito caro. A fita, o disco óptico aqui já é mais barato. O disco magnético é um HD. Um HD hoje bom, barracuda, de 1 tera, aí da Seagate, custa aí na faixa de R$500, tá? A memória RAM vai custar aqui 1 tera, né? R$500. Aqui memória RAM é alguns gigas, aí você vai pagar R$1.000, R$2.000, tá? Então, questão de velocidade e preço, tá? Mas cada um tem o seu espaço aí no computador. Aqui, registradores são os espaços alocados junto com o processador. Memória cache, muito rápida e volátil, tá? A memória cache e a memória RAM são voláteis. A memória RAM também, memória principal, tá? Rápida e volátil. A memória secundária, então, são unidades de HD, hard disk, tá? É chamado de ou hard disk ou Winchester. CD, DVD, pendrive, cartão de memória, toda essa aqui, ela é não volátil, ou seja, sem energia, os dados permanecem armazenados nela. A memória RAM e a memória cache, acabou a energia, perde todos os seus dados, tá bom? Memória RAM é uma memória programada, tá? Read-only memory, tá? Ela também é volátil e as suas configurações são mantidas. Então, assim, a memória ROM, como vocês devem imaginar, é aquela BIOS do computador que você consegue fazer algumas configurações. Ela também é volátil. Tá, mas como que não perde todas as informações quando desliga o computador? Porque tem uma bateriazinha interna lá, chamada CR2032, que armazena essas configurações básicas, tá? De um dispositivo de boot, qual que é o primeiro dispositivo de boot, qual que é a velocidade do processador. Então tem algumas opções ali que é possível de ser endereçada ali na configuração da BIOS, né, que é chamada Basic Input Output System. Memória virtual é um outro conceito, tá? O que é a memória virtual? A memória RAM, ela é limitada, tá? Então vamos pegar aqui o HD que a gente usou no exemplo lá, um barracuda Seagate de 1 TB, e a memória RAM de 32 GB, tá bom? Quantidade absurda, quantidade boa aqui de memória, 32 GB. Absurda não, boa, tá? Mas pode ser que você rode aí programas, jogos, alguma coisa assim, que não seja possível endereçar tudo nessa memória RAM. O que é feito? O computador, todo sistema operacional, tem um conceito chamado memória virtual, que ela reserva um arquivo de paginação da memória secundária, tá? Memória aqui o HD, e utiliza como se fosse memória RAM. É claro que isso tem algumas implicações, porque como a memória secundária ela é muito mais lenta que a memória RAM,
vai acabar então tendo uma perda de desempenho. Quanto mais você utilizar a memória virtual, mais lento vai ser aí o desempenho do seu sistema, tá bom? Então, a memória virtual é um espaço reservado na memória secundária para se comportar como uma extensão da memória principal, tá bom? Disco magnético, que é o disco rígido, HD, hard disk ou Winchester, é o tipo de memória secundária mais comum. Tem um preço bom, consiste num disco magnético que é composto por pratos de alumínio com revestimento magnetizável. E passou por algumas evoluções notáveis. Então, olha só, os HDs, né, ATA, Advanced Technology Attachment, ou IDE, Integrated Drive Electronics, eram conectados à placa-mãe por meio de um cabo ATA de 40 vias. Então, esse aqui é a forma de utilizar aqui os HDs na época. Então, você tinha aqui o conector ATA, esse aqui era o cabo ATA, 40 vias, tá? Então tem 40 pininhos aqui, 20 embaixo, 20 em cima. Aqui o conector de energia e aqui é a configuração dele. Você poderia definir ele como principal ou como escravo, slave, tá? E como principal, aceitando um escravo ou não, tá? A placa-mãe geralmente tinha 2 conectores ATA, e você podia, e o conector ATA, você conseguia colocar até 2 HDs, um como principal, outro como slave. Então você conseguiria ter até 4 HD no seu computador ali rodando em simultâneo, tá? Precisaria no mínimo um como principal, que é o HD que daria o boot na máquina, né, que ia iniciar, e os demais poderiam ser todos slave. Esse mesmo cabo também é utilizado para conectar outros dispositivos como CD, DVD, tá? E é interessante aqui, ó, se você tivesse um gravador de CD, tá? Um gravador de CD, você poderia ter mais 3 HDs, ou seja, até 4 dispositivos eram possíveis de ser conectados simultaneamente na placa-mãe. HD no padrão ATA possui rotação de até 7.200 RPM, 7.200 rotações por minuto. É bem rápido, tá, pessoal? Mas aí veio a... Não, isso aqui não é evolução, são os HDs chamados SCSI, Small Computer System Interface. É um cabo de 40, 50, 68 ou até 80 vias. Era HDs utilizados principalmente em servidores e ainda são utilizados em servidores, que tem uma rotação muito alta, até 15.000 RPM, tá bom? E uma capacidade grande também aí de desempenho. Então, essa aqui que é a interfacezinha, aqui, uma interface SCSI. Agora, mais moderno, mais atual hoje, é um padrão tanto para HD de notebook quanto para HD de computador, tá? É o padrão serial ATA, tá? HD SATA. São os mais populares e são conectados à placa-mãe por meio de um cabo SATA, um cabo serial ATA, tá? Ele é formado por 2 pares de fio, um para transmissão e outro para recepção, e mais 3 para terra, que totaliza 7 fiozinhos ali. Então, basicamente, aqui é o cabo de dados, né? E aqui é um cabinho de energia dele. Aqui é a informação de como é que funciona. Esse aqui é o mais comum, tá? O HD mais utilizado hoje. Aqui é a informação de como funciona um HD. Ele possui um cabeçote de disco, possui uma bobina de indução flutuante. Vamos ler isso aqui e a gente passa para o próximo slide que tem uma figura. Então, conforme ele gira aquilo ali, aquela agulha ali acaba formando ali um colchão de ar. Tá? Quando a corrente positiva ou negativa passa pelo cabeçote, ele magnetiza a superfície logo abaixo dele, alinhando as partículas magnéticas para a esquerda ou para a direita, dependendo da polaridade da corrente. Quando o cabeçote passa sobre uma área magnetizada, uma corrente positiva ou negativa é induzida nele, o que possibilita a leitura dos bits armazenados nele. Então, à medida que o prato gira sobre um cabeçote, uma corrente de bits pode ser escrita e mais tarde lida. Então, basicamente, é por isso que é chamado de disco magnético, né? Ele grava de forma magnética ali a informação em determinado prato. Então, aqui tem uma sequência aqui, né? Sequência circular aqui de bits. Então, aqui tem o braço do disco, né? Então, um disco ele fica rodando, fica girando ali, e aí cada partezinha aqui que ele magnetiza, dá uma reação aqui também nesse braço aqui que acaba conseguindo fazer a leitura, tá? A sequência circular de bits escritos, quando o disco faz uma rotação completa, é denominada trilha. Cada trilha
é dividida em algum número de setores de tamanho físico, que em geral contém 212 bytes de dados, precedidos por um preâmbulo. Da mesma forma que eu comentei da memória RAM, tá? Cada trilha ali, você vai conseguir armazenar uma quantidade de dados. Se naquela trilha ali for insuficiente, você pode ir expandindo, colocando em várias trilhas. Mas se a trilha for maior que o tamanho do dado, ele preenche, mas não tem como colocar mais uma informação ali depois, tá? É único. Agora, RAID, tá? Redundant Array of Inexpensive or Independent Disks. Então, o que é o RAID? RAID é quando você junta vários discos para trabalhar como para fazer um backup. A gente vai ver aqui as formas de RAID, tá? Então, com o passar do tempo, a lacuna entre o desempenho da CPU e do disco ficou cada vez maior. A gente viu, olha só, memória RAM evoluiu bastante, o processador evoluiu bastante, já o HD agora está passando por uma evolução. Tem aqui outras unidades de armazenamento que eu não citei, que é o SSD, que é o M.2, que possuem velocidades bem maiores ainda do que essas unidades de disco. Ainda não são tão populares porque são muito mais caras, tá? Então, assim, em outras palavras, o HD é ainda um gargalo no desempenho do computador. A ideia fundamental de um RAID é instalar uma caixa cheia de discos próximas ao computador, em geral um grande servidor, e substituir a placa do controlador de disco por um controlador RAID e copiar os dados para o RAID e então continuar a execução normal. Então vamos ver aqui, ó. O RAID é dividido nos níveis de 0 a 5, tá? Os vários discos em RAID aparecem como apenas um para o sistema operacional. Então, olha só, você tem vários discos ali. Eu tenho, por exemplo, ali tinha 4, posso ter 4, 5, 10 discos. Mas para o HD é como se fosse apenas para o computador para o sistema operacional, como se eu tivesse apenas um HD. Isso implica algumas vantagens. Aumento na capacidade de armazenamento a baixo custo. Claro, você junta vários ali, HDs de baixo custo, você vai ter uma capacidade de armazenamento maior, e melhoria no desempenho, porque ao invés de você gravar tudo num disco só, você distribui entre vários, tá? E acaba tendo um desempenho melhor ali, tá? A capacidade é aumentada, mas claro que você também vai consumir mais energia para ligar todo mundo, né? A capacidade é aumentada ao somar as capacidades dos vários discos, e como divide a gravação, né? Então, assim, vamos supor que eu tenho 10 MB de dados para serem gravados em 5 discos. Se eu tivesse um disco só, ele ia gravar aquele 10 MB em apenas um disco. Então, vamos supor que vai demorar 1 minuto por mega. Então, demoraria 10 MB. Tá? Agora, se eu tenho 5 discos, ali trabalhando como RAID, ele vai dividir, e o que seria 10 minutos ali, vai demorar 2, porque vai gravar apenas 2 em cada um. Tá? Grosso modo, é isso aí. Tá? Claro que tem o tempo todo de processamento, de sincronização, mas ainda assim o desempenho é muito superior. Então, o RAID é dividido dos níveis 0 a 5, vamos lá. Nível 0, apenas divide os dados entre os N discos conectados. Então, RAID 0, você vai ter 2 discos, ele vai estar dividindo entre esses discos aí, tá? O RAID 1, também chamado de RAID verdadeiro, divide os dados entre os N sobre 2 discos, e os N sobre 2 discos restantes funcionam como backup. Ou seja, você tem 4 discos, vamos supor aí, 4 discos de 1 TB cada, tá? Você vai ter no total 2 TB de dados, de espaço para armazenamento. Os outros 2 funcionam como backup. O RAID 2 é igual ao RAID 0, só que possui aí um controle de erros, é obsoleto, já não é mais utilizado, que acaba ferindo aí um pouquinho o desempenho. O 3 reserva um disco como paridade para substituir o outro em caso de avaria. Então você tem 4 discos, você está utilizando 3 e um deles está sendo utilizado como paridade. Se você tiver algum problema em um dos outros discos ali, esse disco que estava trabalhando como paridade, ele entra em ação. Tá? O RAID 4 é análogo ao 3, mas com verificação de erros. E o RAID 5 distribui a paridade nos discos, reservando uma parte maior para recuperação. Tá?
Basicamente, assim, existe possibilidade de dar defeito. Você tem 5 discos, um deles pode dar defeito. Então você armazena um deles ali para ter uma paridade daqueles dados ali para entrar no lugar daquele que está com problema, tá bom? Aquele que teve algum defeito. É uma forma de você melhorar aí a confiabilidade do seu sistema. Outros dispositivos de armazenamento, então alguns que já estão obsoletos, disquete. Tem imagem aqui mais pra frente, tá? De 8 polegadas, 5 1/4, 3,5, zip drive de jazz drive. Ainda em uso, CD, DVD, Blu-ray e discos de estado sólido. Então os disquetes, pessoal, olha só. Esse aqui foi muito popular. Conheço cara que usa isso até hoje, viu? Foram tão populares quanto os pendrives são hoje em dia. Só que ele tinha, por exemplo, isso aqui tinha capacidade de armazenar 1.44 megabytes. Um pendrive aí, tem um aqui na minha mesa aqui que é 64 GB. Disquete de 8 polegadas e 5 1/4 poderia ser gravado dos dois lados. Então você gravava ele, virava e gravava do outro lado. Tá? Os disquete 3,5 possuíam uma proteçãozinha aqui contra a gravação, que não permitia que gravasse dados, que era muito útil para evitar vírus. Zip e Jazz Drive. Zip e Jazz Drive eram semelhantes aos disquetes, mas com uma capacidade de armazenamento bem maior. O Zip tinha capacidade para 100 MB, chegou até 750 MB, e o Jazz partiu de 250 MB até 2 GB. Então, mas você precisava de uma leitora externa para isso. A maioria dos computadores antigamente vinham com um leitor de disquete e um leitor de CD. A Apple foi a primeira a abandonar o leitor de disquete, tá? Mas em nenhum momento veio com um leitor desse aqui junto. Então, talvez até por isso que não popularizou tanto. Disco de estado sólido, o SSD, Solid State Disk. Então, são empregados aí como unidade de memória secundária, substituindo os tradicionais HDs. É bem mais rápido, né? Possui taxa de gravação aí de 500 megabits por segundo. Tá? É bem mais rápido que um HD SSD, tá? Basicamente é uma memória que possui um desempenho superior ao disco giratório, com o tempo de busca, né? Enquanto um disco magnético típico pode acessar dados até 100 megabits por segundo, vai até um pouco mais que isso, 100, 150, tá? 155, mas não excede muito isso. O SSD pode operar 2, 3 vezes mais rápido, 500, 600. Eu não tenho aqui um slide sobre o M2, tá? Mas o M.2 ele pode trafegar dados aí nele até 5 gigabits por segundo. Tá? Então, aí tem uma velocidade para leitura e outra para gravação. Ele é bem mais rápido. É aquele, quando você coloca no notebook, que você liga, instantaneamente o sistema operacional está online, está disponível para uso. A desvantagem, obviamente, né, é o custo, né? Vocês sabem, quanto mais rápido, mais caro. Tá? Então, a unidade de armazenamento, um HD é bem baratinho, e uma capacidade muito grande. Já os SSDs não são tão baratos. Aqui uma listinha de exercícios, vou deixar disponível para vocês no Moodle também. Na próxima videoaula vamos trabalhar aqui dispositivos de entrada e saída. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou coloca lá no nosso grupo ou ainda no Moodle. Certo? Um abraço, até a próxima.